time do Corinthians é horroroso. É uma Isso, Benjamin. Fala a verdade na cara desse mano, passa pano aí. Você concorda que seu time é frouxo? Você concorda que seu time não vale nada? Seu time é bando de frouxo, de ruim de bola. Eu vou te falar que eu acho que o Corinthians ele vai cair esse ano, mano. Depois do que... Você acha, Kleber? Você acha? Eu tô falando a real, não tô falando imbecil, não. É a real. Não vou passar pano, não. Benê, eu tenho uma pergunta pra fazer pra você. Fala. Pedrosa, será que ele ainda só tem medo do time verde? Eu acho que não. Eu tenho respeito ao time verde. Ó, Eu acho que ele mudou de opinião. você piscou, Luiz Henrique passou. Não dizem nada. Se ele não mudou de opinião, Fernando, Ó, fala comigo. o erro tá nele. Venê, Luiz, Venê, Luiz. Cadê eu? Ô, Venê. Olha eu aqui, ó. Olha eu, Pedrosa. Valeu, Tite. Obrigado. Tamo junto. Por que valeu, Tite? A culpa foi do Tite? Boa tarde, Lucas Pedrosa, vocês Boa ficaram. tarde. Já vamos falar do Vasco também. Não tem uma notícia muito legal para os torcedores do Vasco, não. Já o Pedrosa atrás. O que aconteceu, Vene Casagrande? Bom, eu fico bem tranquilo em falar isso aqui agora, porque eu não serei engenheiro de obra pronta, porque eu reclamei do planejamento do Flamengo, dando prioridade à Copa do Brasil e não priorizando o brasileiro e, na minha opinião, até desprezando o Campeonato Brasileiro. A partir do momento que você é líder de uma competição e você decide poupar praticamente 10 jogadores pensando no duelo da Copa do Brasil no Allianz Parque, grama sintética, e sendo que você já venceu por 2-0 no jogo de ida, você está menosprezando o Campeonato Brasileiro. E além disso... Será que você não está pensando que é um campeonato que você pode buscar ainda para frente? Não, mas olha só, porque a briga tá se você pertinho parar ali, e analisar o cenário, você tinha a chance de vencer o São Paulo, continuar na liderança e se afastar ainda mais do Palmeiras, que é outro clube que a gente sempre menciona aqui, que vai brigar até a última rodada pelo título do Campeonato Brasileiro. O meu ponto é o seguinte: ninguém tem certeza que se o Flamengo entrasse com o time titular, iria vencer o São Paulo. Mas a partir do momento que você entra com o time titular, você dá um recado a todo mundo: olha, estamos priorizando o Campeonato Brasileiro. O que é o certo? Tem que priorizar o Campeonato Brasileiro, não é priorizar a Copa do Brasil. A Copa do Brasil está sendo tratada desse jeito porque o rival é o Palmeiras, sendo que no jogo de ida o Flamengo fez um resultado de 2-0. Poderia ter botado o time titular nesse jogo e no jogo contra o Palmeiras poderia ter, entre aspas, poupado alguns jogadores. Você não concordou com as escolhas do Tite, Eu não então? concordei com as escolhas do Tite e vou além. Beleza, tu quer poupar? Mas bota esse time que entrou em campo para jogar bola. Porque além de ter poupado, o time teve uma atuação ridícula. Postura ridícula, parecia um time que não queria jogar, que não fazia a menor questão de jogar, coletivamente e individualmente falando. Ninguém foi bem nesse jogo. Muito pelo contrário, todo mundo foi mal. Todo mundo. O Wesley foi mal na lateral direita, a dupla de zaga foi mal, Davi Luiz e Léo Pereira, o Vinha foi muito mal na lateral esquerda, o meio de campo super apagado, eu cansei de defender o Alan e não dá mais para defender o Alan. O Matheus Gonçalves, que a gente sempre menciona aqui, pedindo oportunidade, teve a chance, também não fez uma boa partida. O Gabigol voltou a ser titular depois de 6 meses e foi uma partida ridícula. A gente pôde ver o Gabigol tropeçando na bola no fim do jogo. Então, assim, individualmente e coletivamente falando, foi uma atuação ridícula do Flamengo. Beleza, Tite, quer poupar? Mas bota o time que você está escalando para iniciar o jogo para jogar bola. Porque não adianta você poupar e o time não jogar futebol. E no segundo tempo, o que aconteceu? Ele teve que botar a cavalaria. E aí o risco de lesão aconteceu. Então, particularmente falando, eu não entendi a postura do Tite. Agora é correr atrás contra o Palmeiras no final de semana pelo Campeonato Brasileiro. Repito, o foco é Campeonato Brasileiro. Pelo menos essa é a minha visão. Nossa Senhora. Ver a cara desses dois de bosta é um barato para mim, é uma satisfação. Parabéns, Corinthians. Você me dá alegria demais. Parabéns, Corinthians. Boa tarde, Benjamin. Boa tarde, mano. Boa tarde, Kleber. Boa tarde. Olha a cara de bosta dos dois.
Rapaz, rumo à segunda divisão. Nem o juiz ajudando, o juiz empurrando, conseguiram empataram com o poderoso Juventude. Parabéns, Benjamin. Parabéns, mano. Parabéns a essa torcida sofrida do Corinthians aí. E vai piorar mais ainda, pode ter certeza, viu, Kleber? Pode ter certeza. Vai piorar mais ainda, vai piorar. Se Deus quiser, a segunda divisão não vai ser um sonho, vai ser uma realidade. Né? Parabéns ao Corinthians, parabéns. Nem o juiz ajudando, hein, Kleber? Expulsando que não era para expulsar o goleiro, né? Ajudou lá a expulsar mais um. E expulsar, tivesse uns minutinhos, expulsava mais um, outro. E vai. Nossa, como é imbecil, velho. Eu sou imbecil, né? Eu sou imbecil. Óbvio. Tá você certo. acorda já sendo imbecil. Uma boa tarde para você, careca. Boa tarde ao Benjamin Bach, né? Ô, Kleber, o gladiador, você assistiu o jogo do Corinthians ontem? Olha lá, outra vida. Graças a Deus, não. Nossa senhora. Porque deve ter sido feio, hein? Mais feio do que você encoxar sua tia no tanque, rapaz. Pelo amor de Deus. Eu vi os comentários, vi os lances depois, mas o jogo eu não vi, não. Aí foi feio, pelo que eu fiquei sabendo aí, o negócio foi horrível. Tentaram ajudar, 2 a menos, mas... Fez de tudo. Embaixo da camisa do árbitro, tentaram ajudar, eu discordo. Só de tempo ali de... Mas quanto tempo deram ali mas de o Kleber, mas aí que tá, no primeiro tempo, a expulsão do... E o diretor de futebol de vocês falou que... O diretor de futebol falou que foi prejudicado. Não, mas aí é idiotice. Agora, com relação, por exemplo, aos acréscimos, Kleber, o primeiro tempo lá, a expulsão do goleiro gerou pelo menos 10 minutos de paralisação. O cara ficou lá no campo, não queria sair, até e foi justo. O reserva. Óbvio que foi. Era lance que o cara do Corinthians, se ele não toma falta, ele faria o gol, velho. Tem um negócio na regra chamado chance clara e manifesta de gol. Era uma chance clara e manifesta, ele trocou a expulsão dele pelo gol que ele sofreria. Então o lance do goleiro era para ter sido expulso e o Alan Ruschel, ele parou o contra-ataque do Corinthians, era lance de segundo amarelo, ele tomou um cartão amarelo poucos minutos antes e na hora que ele foi expulso ali, que ele derrubou o Fagner, era um lance que geraria o segundo amarelo e o próprio jogador sabe, na hora que ele já levanta, ele fez a falta, ele já colocou a cara no gramado e fez assim, e aí ele sai de campo e sabia naturalmente que ele não ficaria na partida. Com relação ao acréscimo do segundo tempo também, Kleber, houve lá um lance no segundo tempo de gol do Corinthians lá que também ficou... O pessoal ficou esperando, analisando, ver se foi, se não foi, se teve pênalti, se não teve. E isso infelizmente gera, por incompetência da arbitragem, uma demora absurda. No primeiro tempo mesmo, Kleber, o lance que gerou o gol do Juventude é um lance até fácil de ser visto. Mas o pessoal da arbitragem fica naquele negócio, olha, traça a linha aqui, vai para a linha ali, olha, puxa agora, não sei o quê. É tanto incompetente junto, velho, que demoraram mais de... foi, acho que 4 minutos o lance do gol do Juventude. E era um lance até óbvio para ser marcado. Dava para ver nitidamente ali, a olho nu quase, que o jogador do Juventude tinha condições de jogo. Mas a gente sabe que a gente está num país de incompetentes e o VAR não é diferente disso, né? Então ele segue a incompetência do restante do Brasil. Bom... Que meus pêsames. Mas fale do jogo ontem, mano. Ô, Benja, foi um dos jogos mais constrangedores da história do Corinthians. Porque o Corinthians, ele teve, Benja, mais uma vez, um gol contra ele com 3 minutos de jogo. E, ô, Clebão, quando você tem um gol aí tomado com 3 minutos de partida, toda a tua tática, o teu planejamento que você tinha durante a partida, vai pro caralho. Vai pro caralho. Se é que tinha algum planejamento, né? Não, mas existe, porque você monta uma estratégia dentro do vestiário, você treina o time para jogar de uma determinada forma. Quando você toma um gol logo cedo, precisando vencer, porque o Juventude era um adversário direto nessa briga contra o rebaixamento, o Juventude, antes de começar a rodada, ele tinha 2 jogos a menos que o Corinthians com 2 pontos a mais. Ou seja, ontem era vencer ou vencer. O Corinthians, quando ele toma um gol aí com menos de 5 minutos do primeiro tempo, toda a parte tática da partida vai pro caralho. Mas beleza, o Corinthians colocou a bola no chão, não se abateu como em outros momentos e continuou jogando. Criou chances, mas infelizmente por incompetência própria, não conseguiu fazer o gol de empate. Teve inúmeras oportunidades, se abriu também, é verdade que o Juventude também criou oportunidade de até ampliar o placar no primeiro tempo e o jogo estava aberto. Mas aí vai pro vestiário, Clebão, depois do goleiro ter sido expulso, o Pedro Henrique ele volta pro jogo. O Corinthians mais ofensivo, saca um volante, coloca aí um atacante e tenta ir para cima do Juventude para tentar marcar o gol de empate no começo. E conseguiu. Só que o grande problema dessa partida passa a ser justamente a postura do Corinthians depois do gol de empate. Clebão,
marcou com 3 o empate, com 13 o Alan Ruschel já tinha sido expulso. E o Corinthians já estava com 2 jogadores a mais de vantagem em campo. Mas não parecia, cara. De verdade não parecia. Porque o time do Corinthians estava extremamente apático, deixou o Juventude numa situação de conforto. Parecia que o Juventude estava dentro de um resort e o Corinthians, com 2 jogadores a mais, não conseguiu ter uma vantagem numérica dentro de campo. Não era para a gente estar fazendo continha aqui de falar, olha, o Corinthians desperdiçou a chance A ou a chance B. Não era para ter feito falta as chances que o Corinthians desperdiçou. Era para o Corinthians ter moído o Juventude. Foi constrangedora a partida do Corinthians ontem. É uma vergonha. E esse jogo, Benja, Kleber, velho, nossos amigos, vou te falar, ele pode servir de baliza no final do ano, para quando a gente estiver falando aí a respeito, olha, o Corinthians caiu, por que foi? Vamos analisar o momento na temporada. Esse jogo pode ser o marco. Mas outro dia mesmo, você falou que o Corinthians estava evoluindo, o Corinthians vai dar muita alegria, agora não dá mais nada. Velho, eu acho que a evolução comparado com o time do Antônio Oliveira aconteceu. E basta ver o Corinthians hoje, as oportunidades que ele cria. Ontem também criou, mas infelizmente foi incompetente. Um time de bosta, velho, que não tem personalidade para virar um jogo em casa contra o Juventude. Mas você concorda que o seu time é fraco, mano? Você concorda que o seu time é frouxo? Você concorda que o seu time não vale nada? Seu time é bando de frouxo, de ruim de bola. O Corinthians ontem ele foi. Frouxo. É inadmissível a gente ver um time dentro de casa com 2 a mais. Com 2 a mais, agindo da forma como o Corinthians agiu. Então, como que é o nome que você dá? Não dá o nome de frouxo isso aí? Não é o nome de frouxo isso aí? Ontem foi. Mano, mas, Clebão, com 2 a mais dentro de campo, não cabe ao jogador chamar essa responsabilidade e falar, rapaziada, vocês estão de brincadeira. Claro pra cima desses caras aí, mano. Mas são frouxos, mano. São frouxos, são com jogador fraco. Não tem personalidade. Deixa o responder. Não tem futebol, cara. Responde aí, Clebão. Não, também acho que pela situação do Corinthians na tabela, com 2 jogadores a menos, brigando com um time que provavelmente vai lutar também pela permanência na Série A, não dá para você ser tão apático como o Corinthians foi. O Corinthians está em 3 competições, não tem elenco, mano. Então, assim, eu vou te falar que eu acho que o Corinthians ele vai cair esse ano, mano. Depois do que... Você acha, Kleber? No futebol não dá para você cravar nada, mas eu acho que o Corinthians esse ano deve cair, cara. É matemática, Kleber. É matemática, Kleber. Ele tinha que ganhar os 13 jogos em casa. Ele já empatou um aí, tá devendo 2 pontos. Entendeu? Ganhou do Bahia lá fora, mas já era, nego. Já era. Pô, o Corinthians é uma questão de matemática, Kleber. Não é uma questão assim de jogo jogado. É matemática. O Corinthians, esse ano, se Deus quiser, pelo bem do futebol brasileiro, o Corinthians vai ser rebaixado. Porque por mais que o Mano possa ficar um pouquinho bravinho, porque ele fica bravinho e parte, né? Depois passa pano. O Corinthians é um bando de jogador semi-amador. Eu não passo pano, eu falo o que eu penso, diferente de você, que é balizado pela diretoria. Não, tudo bem, diferente de você que tem interesses escusos dentro do clube, ganha dinheiro de dirigente. Eu não. Eu falo o que eu penso, eu falo o que eu quero. Mas, ô Benja, fala aí o que você fala, fala aí o que você viu do jogo. Você tava... Quero ver o Benja falar do técnico. Quero ver ele falar do técnico. Ô, mano, Clebão, velho. O time do Corinthians é horroroso. É uma desgraça. Isso, Benja. Fala a verdade na cara desse mano, passa pano aí. Eu, como torcedor do Corinthians, falei isso aí, aqui, mano. É uma das maiores vergonhas que eu, como torcedor do Corinthians, presenciei ao vivo no estádio de futebol. É bizarro. É bizarro o time do Corinthians. É time de frouxo. Ele é ruim. Ele é horroroso. Não tem nada. E é o que eu falo sempre. A culpa não é técnico. Em 8 meses, o Corinthians já está no 3º treinador e os problemas são os mesmos. O problema não era o Mano Menezes, o problema não era o Antônio Oliveira, e o problema não vai ser o Ramon Dias, por mais que eu acho que ele mexeu mal, ontem, entendeu? Esse Félix Torres, esse cara tá perdido em campo, velho. E ele mantém lá o time com 3 zagueiros e não tira o cara. Ontem era para tirar o Félix Torres, pô. Meter Biro, 37 minutos. Entendeu? Então o time é muito ruim, o problema não é técnico, cara. O problema são esses malditos que montaram um time desse, que gasta 100 milhões de reais. O Pedro Raul, o Kleber, ele é tão ruim que, olha, não é que ele tá no Corinthians há 1 ano e meio e vive um momento ruim. Ele chegou agora. Ontem não tinha centroavante.
o Ramon Dias não teve coragem de escalar o Pedro Raul como titular. Não Mas teve. o Benja, tinha uma alegação aí que ele tava com uma lesão no joelho durante a semana e tava fazendo tratamento aí. Lesão onde? Ele se machucou aonde? Na escada rolante do Shopping Guatemi? Não, mas foi esse o argumento que deram para não colocá-lo ontem como mas titular. É papo furado, meu. Semana passada ele não jogou, com o Antônio Oliveira ele não jogava. Isso o próximo treinador que vier, ele também não vai jogar, ele é ruim. Viu? Ele é ruim. Os jogadores também, na minha opinião, não tem culpa, não. A culpa 100% do Fabinho, diretoria, de Rubão. A culpa é de quem montou o time. É óbvio, mano. O time é ruim. O Corinthians vai gastar 70 milhões de reais com o Pedro Raul. Isso é um absurdo. O Corinthians foram 5 milhões pagos pro Toluca de dólares, se eu não me engano. E mais o que vai pagar de luva, salário, premiação para ele. Ô, velho, esse time do Corinthians é triste. Não é frouxo, não é, Benjamin? É frouxo, não é? Não é frouxo, é ruim. É ruim, não tem qualidade. Ai, meu Deus. Cara, você vê, ó, com todo o respeito do mundo à juventude, e é o que eu falo, Clebão, você é testemunha viva e ocular dos fatos. Há quanto tempo eu falo? Qualquer time da América do Sul hoje vem jogar em Itaquera e não está nem aí pro Corinthians. Há quanto tempo eu falo isso? O Ituano eliminou o Corinthians em casa ano passado. O Argentino Júnior meteu o Corinthians na roda em Itaquera. O São Paulo esse ano quebrou o tabu em Itaquera. Perdeu o respeito. Como é que o Corinthians, de novo, toma um gol com 3 minutos de jogo jogando em casa? Aí acaba o jogo. Você tá puto. Você tá envergonhado. Você tá revoltado com o que você viu. E com todo respeito à juventude, Clebão. Juventude foi na arena jogar bola, Clebão. E vou dizer, hein? Só não deram mais acréscimo, não sei, porque acho que ia ficar muito. Porque o jogo ia terminar hoje de manhã. E expulsando os caras do banco do Juventude, o caralho. Os caras fazendo uma putaceira, porra. Vai fazer o quê? Vai fazer, os caras estão com 9, velho. Ô, Kleber, faltou até o Gandula entrar em campo. O cara é do antijogo, irmão. Tem que ser expulso. Vai pra rua mesmo, parceiro. Se fosse esse Fabinho Soldado, eu teria vergonha hoje, olhando a entrevista dele. Quer reclamar de arbitragem, como todo mundo chora e enche o saco? Pô, espera um jogo decente. Depois de empatar em casa com o Juventude com 2 a menos, o cara vem reclamar de arbitragem. O cara tem reclamado dessa merda desse time que eles montaram. Então, o Corinthians está em 18º lugar na tabela. E aí ontem eu briguei com o Mano. E, ô Benja, pra você ter uma ideia, o Internacional, mas, ô Benja, só para passar informação, pra você ter uma ideia. O Inter, que é o primeiro fora da zona hoje, ele tem 21 pontos, o Corinthians tem 20. O Corinthians tem 21 jogos, o Inter tem 16. O Inter tem 5 jogos a menos que o Corinthians, Benjamin, com 1 ponto a mais. 5 jogos? Então, Kleber, o Corinthians caiu para 18º, cara. Aí, ontem eu briguei com o Mano. O Mano vê evolução no Ramon Dias. Eu falo, que evolução? O time tá em 18º, caralho. Mas tá pagando pelo aproveitamento do Antônio Oliveira. Evolução. Hoje não, mas Kleber, ele tá discutindo aqui rendimento e resultado. Evoluiu, Kleber. Mano, pelo amor de Deus, o cara não conseguiu. Um cara que dentro de casa, com 45 mil torcedores, não consegue fazer um time ganhar com o Juventude com 9. Mas aí, ô Benja, é isso que eu... Quanto o Grêmio, o jogo passado, já não jogou nada. Para! O time do Corinthians é muito ruim. Deixa eu perguntar uma coisa, mano, pro Benja. Benja, Corinthians cai esse ano? Olha, eu continuo falando o que eu falo faz tempo. O Corinthians, ele está escrevendo o roteiro de um rebaixamento certinho. Parabéns. Ontem eu estava lá. Ontem era o cenário de um time rebaixado. É uma torcida que você olha que ela está desesperada, ela sabe que o time é uma bosta. É só você ver ontem no pós-jogo do Corinthians, um monte de torcedor, e não só ontem, mas eu saindo da arena ontem, os caras falavam a mesma coisa, Kleber.
se eu fosse Corinthians, abrir a mão da Sul-Americana e da Copa do Brasil para focar no Brasileirão, para não cair. Não precisa abrir mão, ele vai ser eliminado dos dois, Benjamin. Não precisa abrir mão. Ele vai ser eliminado dos dois, não é abrir mão. Já era. Já arruma a segunda divisão, mano. Não vou fazer o enterro simbólico do Corinthians aqui, cara. Puta que. Eu vou fazer o enterro simbólico da minha mandioca na tua bunda. Mano, eu vou te falar assim, ó. Você tá baixando o nível e tá desesperadinho já, né, mano? Então, assim. E os bastidores? Perdeu Acho que não é bastidor, perdeu. não. Que bastidor? Perdeu. O bastidor que o velho tá falando é a ajuda do arbitragem. Não é ajuda de arbitragem. Não foi ontem, por exemplo. Ontem, por exemplo, não teve ajuda nenhuma, velho. O Corinthians não ganhou por incompetência. É um time totalmente incapaz, mano. Um time Kleber, que não viu? Só desculpa incomodar o seu, mas é muita coincidência, né? Depois que o Corinthians perdeu todas as forças que ele tinha dos bastidores, ajuda, não ganhou mais nada. Então tem que falar. Bobagem, velho. Eu tô falando a real, não tô falando imbecil, não. É a real. Não vou passar pano, não. Nada, claro que não. Eu sou idiota. Mas, ô, Clebão, isso aí tá na cara, cara. Isso aí tá na cara. Corinthians, velho. O Corinthians hoje, velho, é o seguinte: Corinthians, o que o Corinthians está acontecendo com o Corinthians é a incompetência de dirigentes ano após ano. E assim, eu não concordo com essa história de que o Tite é culpado, não. O Vene falou sobre isso, mas a real é que os jogadores entraram para esse jogo contra o São Paulo de corpo mole. Esse time aí foi o time que jogou na fase da Copa América, que conquistamos vários pontos. Como de uma hora para outra eles aprenderam a jogar? É lógico, existe a parte do entrosamento que o time principal tem. E quando você faz um time alternativo, você perde essa característica. Mas agora, colocar a culpa somente no Tite, não acho correto. Os caras entraram de corpo mole. Teve gente nos comentários do vídeo passado, alguns torcedores rivais, eu acredito, disseram que meu pensamento era um pensamento soberba quando eu falei que o jogo foi feio e o São Paulo não fez nada demais. Eu ainda afirmo que o São Paulo não jogou bem também. O único que fez alguma coisa ali foi o Ferreirinha, que realmente deitou em cima do Wesley. Estava num dia inspirado, mas fora isso, São Paulo não fez nada demais contra um Flamengo alternativo. Um Flamengo sem entrosamento. Mas não tô tirando mérito de ninguém, não. Garantir os 3 pontos deles e vida que segue. É isso aí. Só não acho que foi pra tanto, pra chegar e falar que amassou o Flamengo. Não vi isso. E agora, em relação ao jogo contra o Palmeiras na quarta-feira pela Copa do Brasil, nós temos 2 preocupações aí, torcedor. Uma delas é o De La Cruz e a outra é o Cebolinha. Quem mais preocupa aí, segundo o departamento médico do Flamengo, é o Cebolinha, porque ele já tem um histórico de lesões aí no período de 2024. O Cebolinha está com problema na coxa direita e ele fez trabalhos em campo, mas ele não fez o trabalho coletivo, ficou de fora. Já o De La Cruz está com problema nos 2 tendões do calcanhar. O De La Cruz não chegou a fazer nem trabalho em campo, ele só ficou na academia. Estranho, né, o departamento médico dizer que o Cebolinha é quem mais preocupa, sendo que o De La Cruz nem chegou a ir a campo. E com isso nós temos 2 possíveis desfalques aí nessa partida de volta contra o Palmeiras. Vão fazer muita falta no nosso time. Já o Vina, que se queixou de dor na coxa esquerda na partida contra o São Paulo, não preocupa. O jogador está recuperado, fez um tratamento com gelo e vai para campo contra o Palmeiras. Quero deixar os créditos desse vídeo aqui para SBT Esporte Rio e para o canal do Benja. Vai no canal da rapaziada e deixa o seu like para dar uma moral para eles também. E se você curtiu esse conteúdo aqui, deixa o seu like, se inscreve no canal e até o próximo vídeo.